Aula de Biologia hoje da primeira série, nós vamos falar sobre cadeia e teia alimentar. Esse conteúdo está no capítulo 1 da apostila, na página 3. Então, gente, quando a gente fala de cadeia e teia alimentar, né, a gente basicamente fala de ecologia também, né? E aí, antes da gente entrar em si no que é uma cadeia alimentar, a gente precisa compreender alguns termos que vão envolver esse conceito de cadeia e teia alimentar. Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender, né, o que são seres autotróficos e seres heterotróficos. A gente já aprendeu isso e a gente vai rever. Seres autotróficos são aqueles seres que têm capacidade de produzir o seu próprio alimento, seja através de fotossíntese ou através de quimiossíntese. No nosso caso, para uma cadeia alimentar, podemos dizer mais comum, a gente diz que os seres autotróficos vão ser fotossintetizantes, ok? Por que isso é importante? Porque a gente vai ver que a base da cadeia alimentar vai ser composta por seres autotróficos, ou seja, vai ser composta sempre por vegetais, ou seja, vão ser os seres produtores, os que vão produzir a energia que vai circular pela cadeia alimentar, né? Que vai ser um círculo fechado, obviamente. Os seres heterotróficos vão ser todos os outros seres que vão compor a cadeia alimentar. E aí, gente, a gente começa a perceber que a gente vai ter dentro da cadeia alimentar níveis. Como eu já disse, nós vamos ter os produtores e vamos ter outros níveis. E estes níveis, eles são denominados. A gente chama cada nível de nível trófico. Então, mais um conceito. Dentro de uma cadeia alimentar, nós vamos ter os níveis tróficos. E os níveis tróficos são nomeados. Nós vamos ter os produtores, que vão ser os seres autotróficos, que são aqueles seres que vão produzir a energia através da fotossíntese. Nós vamos ter depois os seres heterotróficos, né, que vão se alimentar desses seres produtores, que são os consumidores primários. Por quê? Porque eles vão ser os primeiros consumidores. Então, na base eu tenho os produtores, depois eu tenho os consumidores primários, que vão se alimentar dos produtores. E quem vem acima se alimentando dos consumidores primários são os consumidores secundários, e assim a gente segue consumidores terciários, quaternários, enfim. Então a gente já visualizou que nós temos níveis tróficos de organização de uma cadeia alimentar. Esses níveis tróficos, eles são nomeados, né? Produtores, consumidores primários, consumidores secundários e assim por diante. E nós vamos finalizar, fechar o nosso ciclo da cadeia alimentar com os seres decompositores. São aqueles seres que vão decompor a matéria. Que matéria? A matéria dos seres que vão morrer dentro da cadeia alimentar e vão ter que voltar para a natureza e ser novamente utilizado pelos produtores para produzir energia, né? E quem vai devolver esses seres para a natureza são os seres decompositores. Quem são os seres decompositores? Na grande, imensa maioria dos casos, fungos e bactérias, tá? Então vamos lá. Produtores, consumidores primários, secundários, terciários e assim por diante. Decompositores, ok? E aí nós fechamos a cadeia alimentar. Só que nós precisamos compreender mais uma coisa. Se os produtores são autotróficos e todos os outros consumidores são heterotróficos, nós precisamos entender uma coisa. Os consumidores primários se alimentam de produtores que são vegetais. Então eles são heterotróficos, porém eles são herbívoros ou onívoros. O que isso significa? Que se alimenta de tudo, tanto de carne
como de vegetais, ok? E os consumidores secundários, terciários, vão ser carnívoros ou onívoros, porque eles se alimentam dos consumidores primários, que são animais. Compreenderam essa questão? Então isso é muito importante da gente ter na nossa cabeça para a gente entender. Um outro detalhe extremamente importante, tá? E que muitos alunos erram quando tem uma questão pedindo para montar uma cadeia alimentar. Vamos lá. Se eu peço para vocês montarem uma cadeia alimentar, vocês têm que tomar o imenso cuidado de montar uma cadeia alimentar curta. Por quê? É praticamente impossível eu montar uma cadeia alimentar com 20 níveis tróficos. Por quê? Se a cadeia alimentar é uma transferência de energia para cada nível trófico, vocês concordam comigo que essa energia está sendo utilizada também uma parte por cada nível trófico para manter o seu organismo? Então, cada vez mais passa-se menos energia para os níveis tróficos superiores. Então, para se manter uma cadeia alimentar muito grande, é muito provável que seja inviável. Então, as cadeias alimentares, elas tendem a ter por volta de 4 a 6 níveis tróficos, ok? Professor, então nunca passa de 6 níveis tróficos? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esta é a média. Obviamente que existem cadeias alimentares maiores, como existem cadeias alimentares menores, ok? Outro erro extremamente imenso que a gente encontra. O aluno às vezes vai montar uma cadeia alimentar e bota lá que no produtor, bota lá a grama, que vai servir de alimento para a zebra, que serve de alimento para a onça pintada. Está extremamente errado. A onça pintada pode comer uma zebra? Se elas um dia vierem a se encontrar, pode até ser que uma zebra sirva de alimento para uma onça. Só que a zebra não vive no mesmo nicho ecológico que uma onça. A zebra vive na savana africana, no continente africano. A onça vive no Pantanal, no continente americano, na América do Sul. São territórios extremamente opostos, elas nunca vão se encontrar. Então é isso que vocês têm que ter o imenso cuidado ao montar uma cadeia alimentar. Porque se montar uma cadeia alimentar com duas espécies que não coabitam o mesmo habitat, estará errada. Então, ao montar uma cadeia alimentar, tomem muito cuidado. E este cuidado tem que ser tomado também ao montar uma teia alimentar. O que é uma teia alimentar? Nada mais é do que você montar duas cadeias alimentares ou mais cadeias alimentares. E você concorda comigo que estas cadeias alimentares, elas não vivem isoladas? Dentro de um ecossistema eu tenho várias cadeias alimentares que vão interagir entre elas. Por exemplo, uma onça que se alimenta de um sapo, ela pode também se alimentar de uma ave que está numa outra cadeia alimentar. Então a gente começa a ter as cadeias alimentares se entrelaçando. E quando elas se entrelaçam, dá o aspecto de teia, daí o nome teia alimentar. Então uma teia alimentar, o conceito de uma teia alimentar é o conjunto de duas ou mais cadeias alimentares que se compartilham, que se entrelaçam. Simples assim. Se você sabe montar uma cadeia alimentar, você vai saber montar uma teia alimentar. Basta você montar duas cadeias alimentares ou mais e ligar elas, interligar elas, ok? Só que você precisa tomar cuidado, porque se você montar uma cadeia alimentar da África, outra da Ásia e outra da Europa, você não vai poder ligar elas, porque elas nunca vão coexistir juntas. Então vocês têm que tomar esses cuidados, ok? Então muita atenção numa prova de vestibular, por exemplo, ou numa prova simplesmente do colégio, que peça para montar uma cadeia alimentar ou uma teia alimentar. Tomem esse cuidado, porque isso é um erro rotineiro que tem, assim, muito que a gente vê. Não misturem espécies que não existem no mesmo ecossistema, ok? E aí, gente, fica aqui a minha atividade devolutiva número 2 relacionada ao capítulo 1. Eu quero que vocês montem uma teia alimentar composta por 3 cadeias alimentares. Ou seja, vocês vão montar 3 cadeias alimentares e vão interligar elas, formando assim uma teia alimentar.
Da onde? De qual ecossistema, professor? Fica a critério de vocês. Pode ser do ecossistema que vocês quiserem. Pode ser aquático, pode ser terrestre. Alimentar que vocês quiserem. Só peço que tomem esse cuidado que eu falei para vocês para não misturar espécies que nunca vão se encontrar. Ok? Então, muito obrigado. Até a próxima, gente.